Imagina descobrir a informação de que o governo, por quase 20 anos, estava fazendo experimentos em pessoas comuns. E muitas vezes sem o consentimento delas. Usando de privação do sono, drogas alucinógenas, tortura e privação sensorial. Tudo isso para tentar controlar a mente humana. Eu sou a Bela e hoje eu vou contar um pouquinho sobre o projeto MKUltra. O programa da CIA que tentou controlar uma coisa que nem a ciência entende direito. A mente humana. Se você quer saber mais, já pega sua pipoca, o seu refri e vem comigo. Eu vou fazer um café com leite. Toda essa história começa lá nos anos 50, no auge da Guerra Fria. Os Estados Unidos e a União Soviética disputavam não só armas e territórios, mas também mentes. Depois da Guerra da Coreia, começaram boatos de que os chineses e os soviéticos estavam usando lavagem cerebral em soldados de guerra, já que alguns soldados americanos estavam voltando para casa dizendo que tinham sido reprogramados mentalmente pelos comunistas. Eles chegando em casa assim, até que esse negócio de comunismo não é uma má ideia. E é claro que a CIA decidiu que também podia fazer isso e ia fazer melhor. Foi assim que, em abril de 1953, o então diretor da CIA, Allen Dulles, assinou a criação do projeto MKUltra. No comando do projeto ficou um homem chamado Sidney, não sei falar o sobrenome, que era basicamente um químico excêntrico que acreditava que a gente podia destruir a mente humana e reconstruir ela do jeito que quisesse. E ele estava muito disposto a provar isso. O MKUltra não era um projeto único, na verdade ele era uma rede com mais de 150 subprojetos. Alguns ficaram muito conhecidos, como o Projeto Monarca e o Operation Midnight Climax. A CIA financiou diversas universidades, prisões e hospitais, só que com o nome de organizações falsas, para que ninguém soubesse quem realmente estava patrocinando aquele experimento. Ninguém além da CIA sabia o que estava acontecendo de fato. E os estudos eram basicamente uma mistura de ciência e crueldade. Os métodos eram brutais e muitas vezes ilegais. Aqui vão alguns exemplos. Eles faziam teste com drogas, no qual o LSD era dado para pacientes psiquiátricos, prisioneiros e até civis, sem o consentimento deles. Tem um caso famoso em São Francisco que garotas de programas contratadas pela CIA levavam homens para quarto de hotel e drogavam esses homens. Enquanto isso, tinham cientistas atrás de espelhos falsos observando e filmando tudo. Esse era o projeto que se chamava Operation Midnight Climax. Também testaram outras substâncias alucinógenas, como a mescalina, por exemplo. Nesses experimentos, eles misturavam doses de mescalina e eletrochoque cerebral. O objetivo era descobrir se eles conseguiriam apagar as memórias de um ser humano, transformando aquela pessoa quase que num zumbi. Eles também fizeram testes com hipnose, o qual o objetivo era testar se você conseguia influenciar suficientemente uma pessoa para cometer um ato que ela não faria normalmente, como, sei lá, um assassinato, por exemplo. Os documentos mostram que eles estavam tentando criar agentes que não se lembrariam do que tinham feito. Também tentaram misturar a hipnose com LSD para ver se seria mais fácil daquela pessoa obedecer à sugestão hipnótica. Tiveram testes de privação sensorial, no qual os voluntários, ou as vítimas, eram colocados por dias em quartos totalmente escuros, sem som nenhum. Depois de algumas horas, as pessoas começavam a ter alucinações, a perder a noção do tempo e a ter crises de ansiedades absurdas. Também tem registros de testes com eletrochoques e regressão mental. O psiquiatra Donald... Qual que é o nome dele? Um dos registros, que é de Montreal, mostra que Donald Cameron aplicava altas doses de eletrochoque combinada com LSD e sedativos em pacientes, tentando reiniciar a mente do paciente de algum jeito, destruindo o que já estava lá, para construir de novo. Muitas dessas pessoas perderam completamente a memória, a capacidade de falar e até a capacidade de reconhecer amigos e familiares. O foda é que nenhum deles tinha consentido em participar desse projeto, e muitos deles nunca nem souberam que foram parte de um experimento. Mas teve um caso em especial que mostrou o quanto o MKUltra poderia ser mortal.
Em 1953, o cientista do exército Frank Olson participou de uma reunião da CIA no qual ele foi drogado com LSD sem saber. Alguns dias depois, ele começou a ter fortes crises de paranoia e confusão. E exatos 9 dias depois dessa reunião, ele caiu da janela de um hotel em Nova York. A CIA afirmou que foi suicídio, o que até faz algum sentido, mas o corpo foi exumado em 1994. E os exames mostraram um ferimento na cabeça que foi causado antes da queda, algo que não batia com a versão oficial, pois nem estava no registro oficial. Hoje em dia, tem várias teorias de que o Olson descobriu muitas coisas relacionadas ao projeto e aí ele foi silenciado. Mas, de novo, são só teorias, nada disso foi comprovado. Essa é a única morte relacionada ao projeto que tem registro. Em 1973, o diretor da CIA, Richard Helms, mandou destruírem todos os documentos relacionados ao projeto MKUltra. Milhares de páginas viraram cinzas, apagando provas de décadas de abuso. O segredo não durou muito tempo, não. Em 1975... O que aconteceu em 1975? Em 1975, esse escândalo explodiu com as investigações do Congresso americano. O público descobriu que a CIA tinha feito esses experimentos ilegais com cidadãos americanos comuns, utilizando de droga e tortura. Em 1977, mais de 20 mil documentos que escaparam da destruição lá em 73 foram divulgados para o público. Tudo isso graças à Lei de Liberdade de Informação. E esses documentos confirmavam tudo, tá? O projeto MKUltra terminou oficialmente nos anos 60, mas aí o estrago já estava feito. As vítimas nunca foram devidamente indenizadas. Como eu tinha comentado antes, algumas nunca nem descobriram que fizeram parte de experimentos. O impacto ético foi absurdo. As atrocidades do MKUltra levaram à criação de novos padrões de ética médica nos Estados Unidos. Mas além da história oficial que a gente tem nos documentos, o projeto deixou um rastro imenso de desconfiança. Desde então, qualquer rumor sobre controle mental, vigilância ou experimentos secretos traz MKUltra de volta à tona. Talvez eles não tenham conseguido controlar a mente humana como eles queriam, mas teve um certo resultado. Eles conseguiram criar um medo e uma paranoia numa geração inteira. É óbvio que virou tema de filmes, de séries e de livros. Também de várias teorias conspiratórias. Porque no final das contas, esse projeto serviu para mostrar que quando o medo domina a ciência, a linha entre a exploração e a destruição desaparece. Essa foi a breve história do projeto MKUltra. Um projeto em que os seres humanos tentaram tanto controlar a mente humana que perderam a humanidade no meio do caminho. Você curte esse tipo de história tão absurda que poderia facilmente ser o roteiro de um filme de terror? Deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. E aproveita e me conta aqui nos comentários. Você acha que dá para realmente controlar a mente humana? Obrigada por assistir e até a próxima! Eu tô me sentindo Alvin e os esquilos quando eles tomam Starbucks.